Unifique Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Eu e a Tandara estamos começando junto com você o nosso Jogo Aberto Goiás, o melhor programa de esportes da TV goiana. Hoje tem Vila Nova em campo, jogo importantíssimo, joga em casa, joga no Oba, daqui a pouquinho a gente vai até o Oba, mas só que a venda de ingressos ainda não está legal, já já a gente fala sobre isso. O Vila Nova que precisa vencer o Brusque hoje. O Goiás continua a sua preparação. Só que eu vou trazer informações de agora de manhã, as coisas quentes com relação aos conselheiros. Nunca vi, vocês, hein, conselheiros, acordaram, hein? Nunca vi os conselheiros tão nervosos como estão nesta quarta-feira. Já já a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre a base do Goiás. Sumiu? Desapareceu? O que não desapareceu foram os estrangeiros. Aliás, apareceram em bom número aqui no futebol goiano. Já já a gente fala sobre isso. Já já a gente fala sobre seleção brasileira e sobre o primeiro jogo. Tandara vai ficar até solteira. Primeiro jogo da NFL aqui na América do Sul. Maridão já arrumou a mala e já foi? A mala já está no corredor, Tandara? Boa tarde. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Ainda não arrumou a mala e eu não vou ficar solteira. Ele vai, mas ele volta, entendeu? Será que... Estou sabendo que vem mais de 4 mil americanos para assistir o jogo. Sim, é um jogo que realmente movimentou aí os torcedores / fãs da NFL e vai trazer gente de muitos lugares de fora do país e, é claro, no Brasil também teremos aí muitas pessoas acompanhando esse jogo na Arena Corinthians, que é na sexta-feira, às 9h15 da noite. Exato. Então vamos acompanhar então como é que vai ser essa movimentação. E o Tigrão hoje? E a preparação dos times. O Tigrão hoje também entra em campo às 8 da noite. E é um jogo difícil para a equipe colorada, joga contra o CRB, precisa voltar a vencer, é claro. Eu falei Brusque, CRB. É, CRB. E é claro, mantém invencibilidade dentro de casa. Quem está chegando com todas as informações do Vila Nova é o Matheus Medeiros, ele está lá no Oba. Muito boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Tandara, Theo José. É isso aí, estou aqui no estádio que se tornou a fortaleza do Vila Nova, Onésio Brasileiro Alvarenga, onde o Vila segue invicto nessa Série B. Até aqui foram 9 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Números que fazem do Vila Nova o melhor mandante do campeonato. Só que para manter essa marca, hoje tem uma prova de fogo. Jogo contra o CRB, que chega com a corda no pescoço. Está na luta contra o rebaixamento, mas vale lembrar que foi esse CRB que ganhou do Vila Nova lá no primeiro turno. Então é jogo duro, não dá para se enganar com a qualidade do adversário e o técnico Luizinho Lopes sabe disso. Antes do jogo, na entrevista de ontem, ele falou sobre essa força do Vila Nova aqui nesse gramado e também sobre o clima para esse confronto contra o CRB. Eu creio que sim, o jogo ele é muito psicológico, é muito motivacional. Em casa, com o nosso torcedor, a gente se torna mais forte, mais potente, a gente busca mais energia. Não que a gente não busque fazer isso fora de casa, mas senão o mando não era tão favorável para todas as equipes em nível mundial, né? As equipes com o seu torcedor, com envolvimento, você não viajar, está dentro do seu habitat natural. O Oba não ganha sozinho, o Oba ganha com a torcida e com a gente correndo dentro de campo, dando a vida. Né? Não pode faltar essa sincronia, essa sintonia para que a gente possa fazer valer o nosso mando. Então, assim, respeito total ao trabalho do treinador, aos jogadores que tem no CRB. Recentemente fez 2 grandes jogos, eu assisti os jogos contra o Fortaleza. Realmente não está bem posicionado na tabela, não vem numa sequência boa, mas eles estão lá trabalhando, se virando para fazer a reviravolta deles. E nós estamos trabalhando aqui para já se levantar depois de uma derrota. Então, assim, com relação à questão motivacional, coisa que nós vamos conversar muito internamente, não tem zona de conforto para eles lá, também não tem zona de conforto, porque os objetivos deles é um, o nosso objetivo é outro. Para o nosso objetivo não tem zona de conforto. O Vila Nova jogou no sábado contra o Novo Horizontino, foi derrotado fora de casa e aí teve domingo e segunda para se recuperar.
treino tático mesmo, só na manhã de ontem, na manhã de terça-feira, o técnico Luizinho Lopes pôde organizar seu time pensando no CRB. E para quem acompanha o Vila Nova de perto, eu posso garantir para vocês que, apesar da fase não ser ruim, existe um certo clima de obrigação para vencer essa partida de hoje, porque o Vila tem que começar a aproveitar essas oportunidades contra os times que estão lá embaixo na tabela de classificação. É a hora, né, de mostrar aquela força na reta final do campeonato. Volto com vocês aí no estúdio. Disse o Luizinho, ele tem razão. Eu vi 2 partidas do CRB, não agora, há cerca de 5, 6 rodadas. Não é um time horroroso, não. É um time que sabe jogar, é um time bem treinado, é um time que pode dar trabalho para o Vila Nova. Agora, o que me chama a atenção na partida de hoje é que pouco mais de 1.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Até ontem, a informação oficial, pouco mais de 500, mas a gente tem informações de bastidores, pouco mais de 1.000 ingressos. É pouco. O Vila Nova precisa da sua torcida hoje. É obrigação vencer o CRB. Com a torcida fica mais fácil essa obrigação, Tandara. Vamos acompanhar então o histórico desse confronto entre Vila Nova e CRB. As duas equipes já se enfrentaram 27 vezes na história do futebol brasileiro, com 12 vitórias para o Vila, 9 vitórias para a equipe do CRB e 6 empates. Uma vantagem do Vila Nova, o Vila que tem um desfalque certo hoje, o Igor Henrique vai cumprir suspensão automática, recebeu o 3º cartão amarelo na última partida. E eu tenho uma informação de bastidor que o Júnior Todinho sentiu um desconforto muscular e não deve jogar hoje. Não é uma informação oficial, mas a tendência é que essa informação se confirme no início aí da partida, né? De repente, algum reforço que o Vila trouxe. O Gabriel Silva. O Gabriel Silva seria uma ótima. Eu escalaria o Gabriel Silva, um jogador que tem um bom chute de fora da área, um jogador bem interessante. Mas agora, vamos falar do Goiás. O Goiás sempre foi conhecido no cenário nacional por revelar muitos jogadores. O Goiás sempre teve, na sua base, a base do seu time. Só que de uns tempos para cá, isso não vem acontecendo. Principalmente neste ano. E a Tandara mostra pra gente. Ao longo de 43 jogos nesta temporada, o Goiás utilizou apenas 6 atletas das categorias de base. São eles o lateral direito Diego Caito, o zagueiro Antony e os atacantes Pedrinho, Thalisson, Denzel e Alejandro. Além deles, o volante Natan Melo também jogou pelo Verdão. No entanto, o jogador subiu para o profissional em 2020 e neste ano retornou ao time esmeraldino após ser emprestado ao ABC de Natal no ano passado. Com 15 jogos nessa temporada, o jogador de 23 anos balançou a rede pela primeira vez no profissional, na vitória do Goiás sobre o Guarani por 3-2. No Campeonato Goiano, Diego Caito, Antony e Pedrinho foram utilizados pelo técnico Zé Ricardo. Na Série B, Márcio Zanardi aproveitou mais as categorias de base do Goiás e colocou em campo Thalisson, Denzel e Alejandro. Porém, após a chegada de Wagner Mancini, o aproveitamento da base caiu. Em sua apresentação, o treinador disse que olharia para os jogadores revelados pelo clube e que Hever, seu auxiliar técnico, teria a missão de ajudar nessa renovação do elenco. O Hever, ele vai ter múltiplas funções, né? Uma delas vai ser essa, a transição da base para o profissional. Eu até posso falar com muita propriedade que eu tirei o Hever do sub-20 do Paulista e dei oportunidade a ele no profissional. Então, ele é um exemplo vivo disso daí. E aonde eu passei, eu sempre olhei com muito carinho para a base, porque eu, embora nunca tenha estado na base de nenhum clube, eu olho com muito carinho, porque eu também fui atleta e morei durante muito tempo em arquibancada, embaixo dos estádios, enfim. Então eu carrego comigo esse DNA de que a base é o futuro dos clubes. Embora muitos deles não enxerguem dessa forma, mas a gente tem que enxergar. Na prática, até o momento, Wagner Mancini é o treinador que menos utilizou a base do Goiás nessa temporada. O profissional escalou apenas o lateral direito Diego Caito, que foi titular na goleada contra o Brusque e entrou na etapa final da derrota para o Ituano. Com o baixo aproveitamento no profissional, os jovens atletas apenas treinam com o time principal.
e nas últimas partidas sequer ficaram como opção no banco de reservas. É muito pouco, né? Além desses números que a Tandara trouxe, 4 também da base já foram relacionados, mas acabaram nem ficando no banco de reservas. Mas eu vou pular esse negócio da base e vou trazer informações exclusivas do que está acontecendo no Goiás internamente. O Goiás tem um grupo de conselheiros no WhatsApp, são 116 conselheiros, e esse grupo nos últimos dias pegando fogo. Aí o que aconteceu? O presidente do Conselho Administrativo, o Haroldo Guidão, ele ontem ou hoje de manhã, ele soltou um comunicado, convocando os conselheiros para, na segunda semana deste mês, uma reunião no vestiário lá do estádio Ailê Pinheiro. Eu acho interessante que as reuniões agora estão acontecendo dentro do vestiário. Um time como o Goiás não tem, de repente, um auditório, um lugar melhor. Eles vão lá para o vestiário. Numa dessas, o Wagner Mancini passa lá e fala: opa, esse aqui tá meio gordinho, mas dá para jogar, vamos pro jogo. Só se é isso que eles estão fazendo, essas reuniões no vestiário. E aí ele diz que um dos objetivos dessa reunião para os conselheiros é, de repente, diminuir o valor que os conselheiros pagam mensalmente pelos seus títulos. Ou seja, está querendo agradar os conselheiros. A gente sabe que ao longo dos meses, vários conselheiros inadimplentes acabaram perdendo seus títulos, porque eles mexeram também no estatuto do time e tem ali, eu acho, 3 ou 4 meses, não pagou, eles vão lá e pegam. E esse é o objetivo. O objetivo do atual conselho, da atual diretoria, é diminuir o número de títulos, porque aí fica muito mais fácil aprovar o projeto da SAF. Agora, hoje, eu vou até pegar aqui no meu celular, hoje nós tivemos uma carta aberta aos conselheiros do senhor Paulo Rogério Pinheiro, e ele assina essa carta colocando assim: Paulo Rogério Pinheiro, estou com a carta aqui na minha mão, Paulo Rogério Pinheiro, não sou conselheiro, mas me passaram, filho de Ailê Pinheiro, neto de Edmundo Pinheiro e Goiás desde sempre. E o Paulo Rogério faz críticas à mudança do estatuto. Ele diz que tem algumas pegadinhas nessa mudança de estatuto. Ele diz que ele se sentiu traído no final do mandato dele, no último, por isso que ele saiu um mês antes, e mostra que não concorda com as coisas que estão acontecendo com o Goiás. Eu lembro que quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás é o Edminho Pinheiro, que é primo do Paulo Rogério. Então, houve um racha. A partir desse posicionamento do Paulo Rogério, eu vejo que a situação vai complicar no Goiás. E eu acho isso muito bom, porque eu vou usar um termo pesado, mas é o que eu penso. Esses forasteiros que estão administrando o Goiás hoje, como é que é o nome? Paciello, Lucas Andrino, essa turma que chegou aí, que foi contratada, ele até usa um termo, o Paulo Rogério fala assim, um advogado que fica administrando lá de São Paulo, o diretor de marketing fica em São Paulo ganhando um salário de dezenas de milhares de reais. Então eu acho que agora, acontecendo esse racha no Goiás, alguma coisa boa pode rolar, porque o que está acontecendo agora não tem nada de bom. Não tem nada de bom. O que está acontecendo no Goiás hoje é um lixo. Não tem nada de bom. Quem sabe, explodindo o conselho ou implodindo o conselho, alguma coisa boa possa acontecer. Mas vamos falar de coisa boa, porque sábado, às 4 horas da tarde, mais cedo, hein, gente? Sábado, às 4 horas da tarde, você vai curtir aqui na tela da TV Sucesso Band, no campo da TV Sucesso Band, o jogo entre Brusque e Santos. O Santos tentando voltar aí a vencer e a crescer na competição. Estaremos juntos, então, sábado, a partir das 4 da tarde. Tandara. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar de seleção brasileira, que na sexta-feira enfrenta o Equador no Couto Pereira.